chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Glória a Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Olha para o teu irmão e fala: Ele te dirá o que deves fazer. Aleluia. Pode tomar o teu assento, dando glórias a Deus. Amém. Se liga no céu, deixa o Senhor falar o teu coração. Amém. Deixa o Espírito Santo de Deus completar essa palavra no teu coração. Amém. E antes de falar deste homem, o Cornélio, quero primeiro lembrar os irmãos que o livro de Atos foi escrito por Lucas, o médico que acompanhou também Saulo. E esse livro foi escrito logo após o nosso Senhor Jesus ressuscitou e foi levado ao céu. Começou ali então os apóstolos esperar como o Senhor tinha dito em Jerusalém. Veio sobre eles o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Começou o avivamento da igreja, mas também com o avivamento da igreja começou também a perseguição da igreja através da morte de Estevão, diácono Estevão, que Saulo então ali estava observando a sua morte. Saulo pediu cartas e foi perseguindo as igrejas de Cristo pela face daquela área que as igrejas estavam sendo estabelecidas. Mas aqui no versículo 10, Saulo ainda não tinha pregado a nenhum gentil. Saulo já havia tido um encontro com o Senhor Jesus. Saulo já tinha pregado nas sinagogas aos judeus e aos gregos circuncidados. E aqui a igreja já estava em paz, já não havia essa perseguição. Porém, Saulo não foi, ou Paulo, não foi o primeiro a pregar aos gentios. E aqui sim, Cornélio foi o primeiro gentil a ser evangelizado por Pedro. E aqui fala que esse Cornélio, ele era da guarda de Roma, ele era um guardador da corte, ele era um centurião. E nós vemos pela Bíblia vários centuriões, como Jairo, que Jesus curou a sua filha. Aqui também vemos esse servo de Deus sendo visitado por Deus. E nos mostra muito o grandíssimo Deus, que ele não faz acepção de pessoas. Veja que Deus alcançou aqueles que o crucificaram. Lembra que foram os romanos que pregaram Jesus na cruz? Aqui Cesareia era norte de Jerusalém, não muito longe. Porém a palavra de Deus chegou só depois de 8 anos que veio o Pentecoste. Já havia passado 8 anos do dia do Pentecoste, em que os discípulos, os apóstolos receberam o Espírito Santo. E agora aqui Cornélio é visitado pelo anjo. E o que nos chama a atenção é que Cornélio, ele fazia muitas coisas boas. A Bíblia diz que ele era um homem piedoso, ele era devoto. E aqui no livro de Atos vamos encontrar várias pessoas sendo dirigidas como piedosas, pessoas devotas ao seu cargo, pessoas sinceras, pessoas de boa reputação. Também fala que ele temia a Deus. Também fala uma das suas qualidades, que ele e sua casa temia a Deus, e ele dava muitas esmolas, ele ajudava os pobres. Ele não era um daqueles idólatras que adoravam vários deuses como os outros gentios. Ele era um homem que reconhecia que havia somente um Deus e um Deus verdadeiro. Amém? Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que o anjo o visitou e disse que as orações dele e as esmolas tinham chegado diante de Deus, e que era para que ele fosse chamar a Pedro, que ele diria o que devia fazer. Temos que entender aqui que com todas essas características, ou essa personalidade de Cornélio, ele não era salvo, ele não tinha salvação.
porque agora ele não estava vivendo mais em tempo de lei. O véu já havia sido rasgado, agora é pelo tempo da graça. Era por fé e não por obras. E hoje em dia, muitas vezes olhamos que a obra também faz parte do Evangelho, faz parte da nossa caminhada, mas a obra em si, sem a fé, ela não é nada. Como a fé sem a obra também não é nada. Porém aqui, ser piedoso, devoto ou religioso não dá o direito de salvação. É bem claro que havia muitos devotos, muitos religiosos na época de Jesus. Povo que buscava a Deus. Porém, em Mateus, quando você lê no último versículo, diz que toda a autoridade foi dada ao nosso Senhor, no céu e na terra. A chave da vida agora está na mão de Jesus, e ninguém vai a Deus se não for através de Jesus. Aleluia. É tempo, Deus é um Deus organizado, e tudo tem o seu tempo. Cornélio fazia tudo certo, porém aqui, ele ainda precisava ter um encontro com Jesus. Ele precisava ter um reconhecimento de perdão na vida dele. Cornélio, ele tinha em si esse temor, e aqueles que temem a Deus, Deus sempre dá mais. Deus sempre visita em casa. Deus não espera chegar à igreja, Deus visita onde ele está, porque vê a sinceridade do coração. Deus, ele não julga a ignorância do homem. Muitos adoram a Deus na ignorância. Muitas pessoas boas que eu e você conhecem estão adorando a Deus, mas sem conhecer a Deus. Porém, na ignorância, Deus não julga. Deus olha a sinceridade do coração e os resgata pela misericórdia da graça que há em Cristo Jesus. Eu e você conhecemos muitas pessoas boas, sim ou não? Pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas que até temem a Deus. Porém, há uma diferença de servir a Deus e reconhecer o sacrifício de Jesus. Muitas pessoas dizem que tem Deus, e eu acredito, porém tem que haver ainda um reconhecimento nas suas vidas, de que um preço foi pago por elas, de que um fardo foi tirado delas. Vemos também que o temor a Deus em si não traz a salvação. O livro de Tiago diz que os demônios creem e temem a Deus. Eles creem e temem a Deus. O temor em si em Deus não traz a salvação. Outra qualidade de Cornélio é que ele orava. Jesus foi bem claro que nem toda oração é ouvida, que nem toda oração é aceitável e não passa do teto. Ele fala isso quando dirigia aos fariseus, que gostava de orar em pé nas praças, se mostrando, repetindo palavras, e nos deu a oração dominical como exemplo, que é a oração do Pai Nosso. Não para repetir, mas ver os princípios de uma oração, reconhecendo Deus todo Altíssimo, e dali em diante tudo que está escrito, perdoar para ser perdoado, amém? E não repetir isso todo momento. Então aqui ele era um homem devoto, ele era um homem que buscava esse Deus com toda a sinceridade, porém sem conhecimento, como muitos aí fora fazem na ignorância, porque precisam ainda ter um encontro com o nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Uma das coisas que ele fazia também, diz que ele dava esmola, e essas esmolas de oração chegavam diante de Deus. Porém, a esmola não traz salvação, que é ajudar os pobres. Hoje muitas igrejas são massacradas porque a primeira acusação contra elas é que não ajudam os pobres. Mas isso em si não traz a salvação. Do que adianta, Jesus diz, ganhar o mundo e perder a própria alma? Jesus é um Jesus particular, Ele está interessado primeiro na tua vida para depois resgatar os outros. Para que Ele vai ganhar os outros se eu ou se a pessoa está se perdendo? Ele quer nos resgatar, Ele quer nos segurar nos braços, Ele quer nos convencer a cada dia. E o mundo, essas obras vão vir a nós. Então as esmolas em si, ela não traz a salvação. Oração em si não traz salvação. Pregar não traz a salvação. Ensinar não traz a salvação. O próprio apóstolo Paulo diz, em uma das suas cartas, ele diz assim que ele esmurra o seu corpo
para, tendo pregado a muitos, não venha ele mesmo a ser desqualificado. Há um preço a pagar, um reconhecimento a ter em nossa mente, que servir a Deus não é pelo que eu faço, mas sim pelo que Ele fez por mim e por você. Aleluia. Muitas pessoas podem ensinar, muitas pessoas podem pregar. Irmãos, os maiores teólogos ou bacharéis vêm de uma raiz católica, mas porém eles não aceitam ela completa. Porém são estudiosos, têm entendimento, porém não querem aceitar a total verdade, que é tão simples. Alguém pode vir aqui e te ensinar, pode salvar a sua vida e ele ser perdido, porque a palavra de Deus tem poder. A pessoa pode estar errada, a pessoa pode estar de uma situação, porém é a palavra de Deus que prevalece. Aleluia. Essa palavra pode te salvar e aquela palavra que ele não está vivendo pode lhe condenar. Então o ensinar em si não faz ninguém mais de Deus ou menos de Deus. Uma pessoa que prega não faz ela mais ou menos de Deus, principalmente se ela se acha, porque aí ele está achando que é pelo que ele faz e não pelo que Jesus fez. Nós temos que reconhecer que nos últimos dias vão se levantar muitos assim. Jesus mesmo disse, o que ele diz? Que muitos virão e dizem: Senhor Jesus, mas nós profetizamos em teu nome, nós curamos em teu nome. E Jesus vai dizer o quê? Aparta-se de mim, eu não vos conheço. Há um reconhecimento a ter em nossa consciência de que não é pelo que nós fazemos. Nós não estamos aqui por obrigação ou porque eu tenho um cargo, mas é o reconhecimento do preço que foi pago pela minha e pela tua vida. Aleluia. E hoje em dia se louva muito. Pode ter louvores, irmãos, que parecem ser de Deus, mas não está chegando nem perto de Deus. Tem pregação também, irmãos. Tem muita igreja que parece clube e não igreja. Hoje em dia as igrejas estão evoluindo com o mundo e esquecendo da mensagem do evangelho puro, esquecendo da mensagem da cruz. Eles não querem ser afrontados, porque o afronto, sim, é um pouco amargo em nossas vidas, mas se foi um preço pago por mim e por você, preço de sangue, eu e você temos que reconhecer o nosso pecado, o porquê deste sangue. E as pessoas não querem reconhecer isso. Hoje em dia, falar de exortação é a pior coisa. As igrejas sofrem porque outras estão passando a mão, e Jesus vai cobrar de cada um delas. Nos últimos dias virão falsos profetas com as suas ideias, a sua maneira meiga de falar. Muitos vão vir com as suas próprias imaginações, irmãos. Só que a mensagem pura não vai ser pregada, ou não está sendo pregada. Cornélio não era uma pessoa mau. Cornélio era uma pessoa boa, porém, o tempo em que ele estava vivendo não era o tempo de Deus. Agora, no tempo de Cornélio é o tempo da graça, é pela fé e o reconhecimento do sangue de Jesus. Amém. E não por obras em si. A Bíblia diz que, enquanto ele orava na hora nona, que é 3 horas da tarde, o anjo o visitou e lhe deu uma visão. Deus conhece a sinceridade do povo. Deus conhece eu e você. Tem muita pessoa que acha que Deus não vê aquele que está orando lá, está dentro da outra igreja, dentro da outra religião. Porém, Deus vê mais profundo que eu e você. Aleluia. Eu e você fomos resgatados porque Deus não olhou nossos atos, mas olhou o nosso coração. Ainda quando nós éramos idólatras, adorávamos outros deuses, Deus não olhou e não nos julgou por aquilo, mas nos abraçou e disse: vem aqui, eu vou abrir os teus olhos, eu vou lavar as tuas vestes, vou te pôr num novo caminho e vou te mostrar a verdade. Aleluia. E continua sendo assim. Amém. E agora eu e você estamos mais próximos de Deus, como essas pessoas que estão aí fora também querem a Deus. Eles oram a Deus e tudo que eles fazem estão à memória de Deus, porém isso não lhes dá salvação. Não lhes dá, por isso que muitos se enganam e param e acham que está bom. Ah, não, eu sou uma pessoa boa, eu ouço muito isso. Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu acredito em Deus. Mas o acreditar de Deus era no tempo da lei. Agora você tem que ter fé em Jesus Cristo, no sangue que foi pago por Ele e por mim. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. E a Bíblia diz que Ele foi. Deus diretamente não enviou o Espírito Santo sobre a vida
de Cornélio. Depois vocês lêem o capítulo todo. Mas mandou chamar a Pedro, que estava em Jope, uma cidade próxima. E a Bíblia diz que enquanto mandaram chamar a Pedro, Pedro teve uma visão. E a visão de Pedro era que um lençol descia como um vaso, descia até a terra com répteis, quadrúpedes, coisas que a Pedro era imundo, que a Pedro não tinha valor, que ele não comeria. Deus, por 3 vezes, depois vocês lêem, disse a ele: mata e come. E ele disse: Deus, e nada disso, nada imundo nunca entrou pela minha boca, eu não vou comer. Deus olha para Pedro e diz: não considere comum aquilo que eu santifiquei, não considere comum aquilo que eu purifiquei. Porém ele ainda não entendeu a mensagem. Então os homens chegaram à porta de Pedro, disseram a Pedro o porquê ali estavam. O Espírito Santo de Deus já havia dito a Pedro que havia homens à sua porta, porque o Espírito Santo, agora vamos aprender que ele é o selo, ele é que sela tudo. Sem ele não há avivamento, sem ele não há convicção de pecado. É necessário o agir do Espírito Santo na vida do homem e da mulher que quer mais de Deus. Sem o Espírito Santo não tem selo. Sem o Espírito Santo você é lavado, mas não é revestido. Nós temos reconhecimento, mas para viver em poder tem que ter o Espírito Santo. Amém? E então esses homens vão e Pedro chega até a casa de Cornélio. Para vocês perceberem a ignorância de Cornélio, quando Pedro chega diante na sua casa, a primeira coisa que ele faz é se prostra diante de Pedro e quer adorar Pedro agora. E Pedro fala: não, levanta, sou homem como você. E Pedro reconheceu que Deus não faz acepção de pessoas. 8 anos se passaram e ninguém havia pregado aos gentios. Pedro, quando entra naquela casa, a palavra de Deus diz que Cornélio ajuntou toda a sua parentela e trouxe para escutar aquilo que Deus tinha para falar através de Pedro. E Pedro então diz: verdadeiramente eu sei agora que Deus não faz acepção de pessoas. E ele explica a visão para Cornélio, e entendendo que agora também o Espírito foi dado aos gentios. O Espírito Santo que primeiramente foi dado a eles, a Pentecoste. E às vezes isso me fez pensar que pregamos às vezes para os próprios nossos, dos nossos mesmo, os crentes, em vez de pregar para os gentios aí fora, que hoje são os que não têm Jesus ainda. Esses que precisam ser resgatados. Isso aqui nos mostra que existem aí fora almas famintas para conhecer a verdade. Eles não estão satisfeitos na situação em que estão vivendo com Deus. Eles sabem que tem mais de Deus, e eu e você sabem onde tem mais de Deus, que é em Cristo Jesus. O que devemos fazer a cada dia é estar mais atento naquilo que o Espírito Santo fala na minha e na tua vida. Não considerar ninguém imundo, porque Deus pode ter purificado aquela alma para servi-lo mais tarde. Não devemos desqualificar ninguém, raça, nação, ninguém, porque tudo foi o Senhor que fez. E se Deus purificou, irmãos, quem somos nós para considerar alguém imundo? Amém, irmãos? O que Deus nos deu, Ele também tem para aquela pessoa. Basta a gente pensar um pouquinho como éramos alguns anos atrás. É verdade. Muitos nos consideravam comum e imundos, mas Deus já tinha no coração de nos purificar. Isso é lindo e maravilhoso e tem que estar plantado no meu e no teu coração. E então a palavra do Senhor nos ensina que Deus é um Deus de aliança. Ele não faz e deixa feito. Ele não faz e abandona. Deus é um Deus que sela. Ele garante, Ele mostra que foi Ele que fez. Quando olhamos as Escrituras, percebemos que Deus é um Deus de aliança. É um Deus de compromisso. Deus, quando Noé saiu da arca, Deus fez uma aliança com Noé. Uma aliança notória. Deus colocou o arco-íris sobre o céu para fazer uma aliança com o homem. Deus também fez uma aliança com Abraão, a aliança abrâmica, que é a circuncisão. Mandasse que todo homem fosse circuncidado. E ali então era uma evidência de que aquele povo era um povo de Deus.
era um povo que Deus tinha escolhido. Também com Moisés. Deus fez uma aliança com Moisés. Deus fez uma aliança dizendo a ele para fazer a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Também Deus fez uma aliança com Davi, dizendo que não faltaria sucessor no seu trono. Agora, Deus não parou de fazer aliança. Deus é um Deus de compromisso. Deus é um Deus do lar, irmãos. Deus é um Deus íntimo, um Deus de perto, um Deus que visita a nossa casa. Nós olhamos as Escrituras que Jesus adorava ir às casas. Ele entrou, se ofereceu ir à casa de Zaqueu. Ele entrou na casa de Pedro. Ele entrou na casa de Marta. Jesus gosta da casa, irmãos, porque é na casa que Ele nos conhece. Não é verdade, irmãos? Aleluia. Mas Ele nunca está ali para nos condenar. Você sabia disso, irmãos? Mas sim para nos consertar. Sim, para que eu e você venhamos reconhecer dentro dos nossos próprios lares que nós precisamos melhorar, que nós precisamos reconhecimento, que nós precisamos desse revestimento dele em nossa vida. Porque na rua é diferente, irmãos, mas no lar, aí que somos nós. É em casa. E todos nós temos algo que devemos e temos que melhorar. Porém, Jesus é que está ali, não para condenar, porque se Ele nos salvou ainda em trevas, como que Ele vai condenar agora, irmãos? Ele que nos resgatou primeiro e agora Ele nos lavou com o seu sangue, só que Ele não quer só isso, Ele quer lavar os nossos caminhos, os nossos pés, Ele quer nos selar com o Santo Espírito que Ele mesmo prometeu. Porque somente assim o homem e a mulher de Deus permanece firme, com o revestimento do Espírito Santo. Não tem como dizer eu aceitei Jesus e viver da mesma forma. Quando olhamos para a vida de Jairo, a palavra de Deus diz que Pedro então começa sua pregação na casa de Jairo. Na casa de Cornélio, perdão. Pedro começa a anunciar a morte de Jesus. Não é difícil anunciar o Evangelho, irmãos. Não são com palavras difíceis que falamos aos outros. É só dizer, você reconhece o preço que foi pago pela tua vida? Você sabe o que Jesus Cristo fez por você? Não, você não faz nada para Ele, é Ele que fez tudo por você. Foi simples as mensagens de Pedro, e a palavra de Deus diz, em Atos 10, no versículo 43 em diante, os irmãos podem ler comigo, Atos 10, 43 em diante, diz assim: a este dão testemunho todos os profetas, de todos os que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramara também sobre os gentis, enquanto eles ouviam a palavra de Pedro. Imagine só, Cornélio não tinha salvação, porém tinha um coração quebrantado, vivia na sinceridade, um homem que buscava a Deus. E Deus então envia a Pedro